para Deus nada é impossível. Repita comigo. Porque para Deus nada é impossível. Todos juntos agora comigo. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Que maravilhosa essa palavra. Não existem impossíveis para Deus. É isso que essa palavra diz. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu falar. Se o Senhor Jesus estivesse diante de você hoje, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, e perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Ah, Deus, eu faria uma lista. O que queres que eu te faça? Eu tenho uma lista aqui para dar para você, Senhor. Olha só, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa, eu quero aquele emprego, eu quero aquele Deus, eu me apaixonei por aquele rapaz, eu me apaixonei por aquela moça, eu quero casar com ela. Mas, vem cá, e se essa pergunta fosse diferente? Se o Senhor chegasse diante de você hoje, aqui, nesse lugar, e perguntasse assim, o que você crê que eu faça? O que você acredita que eu posso fazer por você? Qual seria a sua resposta aí? Qual seria a resposta para uma pergunta dessa? Qual seria a sua atitude diante de uma pergunta dessa? Vem cá, porque uma coisa é você pedir. Outra coisa totalmente diferente é você crer que Deus pode fazer as coisas para você. Você sabia disso? Sabia disso, igreja? Em várias situações da nossa vida, nós simplesmente não conseguimos enxergar o que Deus pode fazer pela gente. Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Você sabia que, às vezes, em algumas situações, você não precisa nem orar, porque existe uma promessa de Deus estabelecida sobre a sua vida? Você só precisa entender e crer. Amém, igreja? Olha, é bem verdade que muitas vezes o inimigo, ele tenta nos convencer que não existe esperança para algo que nós estamos tentando conquistar. A palavra de Deus, a Bíblia, ela apresenta na vida de Jesus milagres extraordinários. Se você viu, hoje eu estava, engraçado, que hoje cedo, eu fiquei refletindo nessa palavra hoje para trazer para a igreja, por quê? Hoje cedo eu estava lendo a respeito dessa história que nós vamos conversar hoje, sobre Bartimeu. E o meu filho parou do meu lado, o Gabrielzinho, aquele que estava bagunçando aqui agora. E ele falou, pai, o que você está lendo? Eu falei, a palavra, filho. Ele falou, conta a historinha para mim. E eu comecei a contar a história de Bartimeu para ele. E você tinha que ver o brilho nos olhos dele, da criança, quando ele estava ouvindo essa história. E eu contando a história para ele, que Jesus fez, o milagre de Jesus. Ele falou, é mesmo, pai? Eu falei, é, filho. Jesus foi lá e consertou o olho do ceguinho. E ele começou a ver. Ele falou, sério, pai? E como é que ele fez? Foi assim? Eu falei, foi assim. Ele sacudiu e o ceguinho voltou a ver. Ele falou, nossa, pai, o papai do céu é maravilhoso, né? Eu falei, filho, você vê? E olha só a simplicidade do crer de uma criança. Às vezes o Senhor pede isso para você. É diferente. É muito diferente o pedir e o crer que Deus pode fazer. Deus pode realizar o impossível nas nossas vidas. Mas quando nós buscamos o Deus do impossível. Amém, igreja? Quero usar o exemplo hoje de Bartimeu, que está lá em Lucas 18, verso 35 ou 42. Vamos ler juntos? Abre para a gente lá. Deixa eu abrir aqui também, igreja. Lucas 18, do 35 ao 42.
E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus... Sobe um pouquinho lá. O Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Querida, aplauda ao Senhor por essa palavra. É maravilhosa. Glória a Deus. Eu me lembro de uma história. Me lembrei do meu filho agora contando. Eu estava contando a história de Bartimeu para ele. Mas uma historinha. Uma vez um homem, ele começou a contar essa história para um menininho. E quando ele contando ali aquela história para o menino, e quando ele chegou na hora que Jesus perguntou para o cego: O que queres que eu te faça? Ele parou a história e perguntou para aquele menininho: Ei, menino, se você fosse aquele ceguinho, naquele momento, o que você pedia para Jesus? Ah, o menino ficou empolgado, com o olhinho brilhando. Se eu fosse aquele ceguinho, se você fosse aquele ceguinho, o que você pedia para Jesus? Ah, eu pedia um cachorro com uma coleira para me levar em todos os lugares. Olha só que interessante. Muitas vezes, a nossa oração ela é assim. Nós estamos diante de Deus com uma necessidade e nós pedimos uma muleta. Às vezes nós estamos lá, né? Imagina só, o aleijado pedindo para Deus uma cadeira de rodas. O cego pedindo uma muleta, uma bengalinha. O Senhor não quer fazer isso. O Senhor quer te dar o impossível. Amém, igreja? Nós temos que entender que a fé é uma ação. Eu lembro da Fran, você lembra, Fran? Pastor, a gente foi para o congresso na Viva 2012, né? O pregador começou o culto falando que ia falar uma palavra, que nós íamos proclamar essa palavra e nós íamos colocar o inferno para correr, tio. Ficou o culto todo fazendo aquele suspense. No final ele falou que a palavra era ação. A Fran ficou indignada. Ação. Nossa, eu esperei até agora. 2 horas esse homem pregando para falar ação. Tá tirando uma com a minha cara. Ela ficou brava. Mas é verdade, querido. A fé sem ação é morta. A fé sem um princípio de ação, sem uma atitude sua, ela é morta. A palavra nos diz que se você mostrar a sua fé sem obras, ela não é nada. Olha, me mostre a sua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Olha o que Deus fez por mim, diante do impossível. É isso. Olha, nós temos que aprender com a vida de Bartimeu. Olha só, a primeira coisa que Bartimeu fez, mais do que ouvir. Aquele homem, quando ele escutou a respeito de Jesus, ele tomou uma atitude. Qual era a condição daquele homem? Terrível. Ele era cego. Você acha que ali em Israel, naquele tempo, tinha um sistema de previdência? Que a pessoa tem uma debilidade física, ela encosta lá na caixa? Não tinha nada disso não, querido. Ele ficava pedindo esmola. Aquele homem, ele ouviu falar que Jesus estava passando perto dele. Geralmente, sabe o que a gente faz? Sabe o que uma outra pessoa, ela pediria para Jesus, naquele momento? Para aumentar a entrada de esmola, para dar para ele comprar um pãozinho. Mas não.
aquele homem agiu diferente. Ele tomou uma atitude. Ele levantou e foi ao encontro do Senhor. Crendo. Eu creio que aquele homem, ele não recebeu a cura dele. Ao chegar até Jesus, ele recebeu a sua cura desde o momento que ele levantou. Porque a atitude dele mostrou a fé. Ele não pensou que ele era cego. Ele não pensou em nada. Ele levantou e foi. Quantas vezes seus sonhos não são realizados porque você não age? Muitas vezes nós sabemos que o Senhor pode fazer, mas ao invés de levantar e ir, nós ficamos com medo. Medo de ter a casa própria. Medo daquele trabalho, aquele emprego, porque é um trabalho muito desafiador. Medo de fazer um exame, com medo do resultado. E nós vivemos com medo. Se aquele homem não tivesse levantado do seu lugar, ele só tivesse ouvido a respeito de Jesus, ele continuaria na mesma condição. Mas você hoje que veio até aqui ouvir a palavra do Senhor, eu quero profetizar sobre você. O Senhor tem o impossível para você hoje. A segunda coisa que nós podemos aprender com a vida de Bartimeu é que ele não ficou calado. Ele clamou. Ele começou a andar no meio do povo e pedir socorro. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Você pode achar um absurdo. Quem já foi aqui lá na Praça da Sé? Quem já foi lá, pegou o trem em Guaianazes? Né? Fazer a baldeação no Brás. A Lília adora ir para lá todo dia, no aperto. Você imagina um cego no meio daquela multidão. Hã? Ele não podia fazer nada. Para que lado que eu vou? Você já se perguntou como é que estava a situação dele? Chegava nada, querido. Ele não sabia nem para que lado ir. A multidão seguindo a Jesus. Ele não sabia para que lado ele ia. Mas ele não quis saber de nada. Ele levantou e fez a única coisa que ele podia fazer. Sabe por que muitos milagres não acontecem na sua vida? Nas nossas vidas? Porque às vezes a única coisa que você pode fazer não parece muito. E parece inútil. Parece que não vai dar resultado nenhum. Mas Deus quer ver você fazer tudo que você pode. E Ele vai pegar o que você pode e fazer o impossível. Olha só a história dos discípulos quando foram alimentar a multidão, né? Tinha uma multidão sentada. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tem uma multidão, já está tarde. E é muito longe as cidades vizinhas. Manda eles ir embora, porque senão eles vão passar fome aqui. Jesus olha para os discípulos e fala: dai a vocês coisa para eles comer, ué. Resolvido o problema. Ele falou: Senhor, nós temos aqui, ó, alguns pãezinhos e uns peixinhos. Nem se a gente dividir, vai dar uma molécula de pão para cada um. Não é igual quando eu vou comer lá na casa da Dona Maria, que tem a mesa farta, né, Dona Maria? Mesa farta. Não, era uma migalhinha para cada um. Sabe o que Jesus fez? Ele falou: me traz. Ele pegou aquele cesto de pão, cesto de peixe, abençoou e multiplicou. A palavra fala que sobraram muitos cestos cheios. Deus não precisa de coisas extraordinárias suas. Deus precisa do pouquinho que você tem em mãos. E Ele vai pegar esse pouquinho, vai levantar o céu, vai dar graças. E Ele quer multiplicar. Que medo é esse? De enfrentar. Eu conversei até com a minha esposa essa semana. Que ela terminou a faculdade para ir atrás, né, de trabalho em escolas. Falei: olha, o não a gente já tem, né? Se você continuar em casa, continuar aí, ó, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, você vai continuar com o seu não. Vai para cima. Vai para a rua. Deus vai te abençoar. A minha vida é testemunho disso. Sabia?
Hoje, eu falo para minha esposa, falei, Renata, nossa vida é um milagre. Sabe por quê? Porque o que eu faço na minha empresa, se eu olhar para os meus colegas de trabalho, eles são pós-graduados, falam inglês fluente, que eu vou começar inglês agora com a Vivi, em nome de Jesus. Falam inglês fluente, são pessoas assim, né? E eu lá, o primo pobre. Né? Não tenho nada. Eu falo, Renata, se eles me mandarem embora, não, onde que eu vou arrumar outro emprego desse? Eu falei, eu sei que Deus vai me abençoar, não importa onde eu estiver. Posso estar vendendo pamonha na rua. Olha a pamonha. Deus vai abençoar, eu vou ser o maior pamonheiro. Amém? Não vou ser um pamonha. Amém, meus queridos? Deus quer usar o recurso que você tem em mãos para fazer um milagre. Às vezes você fica lá pensando, né? Eu incentivo meus discípulos empurrando eles. Às vezes eles ficam lá, não, eu não posso casar. Por que você não pode casar? Ah, porque eu estou trabalhando num emprego que eu ganho um pouquinho ainda. E eu não tenho casa, e eu não tenho isso. Eu falei, rapaz, vai embora, rapaz, vai lá. Casa que Deus abençoa. Fica pensando num monte de coisa. Você vai, né? Eu lembro quando eu fui casar. Né, amor? Eu fui casar, a Renata, ela me perguntou. Eu era novo, acho que tinha uns 19, 20 anos. Ela chegou pra mim, tava namorando um ano já. Falou, Alfredo, deixa eu te perguntar um negócio assim. Você pensa em... O que você pensa da sua vida, né? Pro futuro e tal. Eu falei, eu tenho tudo planejado. Ela, como é que vai ser? Eu falei, eu vou terminar minha faculdade, eu vou, né, arrumar um bom emprego, eu vou fazer minha pós-graduação, aí eu vou subir, né, de cargo, tá numa posição que eu vou querer na vida, e depois que eu tiver isso, eu vou comprar um carro, uma casa, aí quando eu estiver bem, eu caso. Porque eu quero dar uma vida digna para minha esposa. Ela falou, nossa, que legal, você tem tudo certinho mesmo, né? Falei, você viu? Ela, é mesmo, que bom, hein? Mas vem cá, quanto tempo você acha que vai demorar para você conseguir tudo isso aí? Eu falei, pelas minhas contas, sendo otimista, uns 6 anos. Ela falou, nossa, só isso? Eu falei, só isso, você acredita? Você vai ver, eu vou conseguir. Ela falou, que bom, mas com quem que você vai casar? Porque eu não sei se é com você, mas daqui a 3 anos eu já estou casado há uns 2, pelo menos. Aí eu corri para casar, né, irmão? E Deus fez um milagre. Foi engraçado, porque quando eu tomei essa decisão, não quero acelerar você não, viu? O noivos, o pessoal que está para casar, a Bia, o João, né? Esse pessoal, a Ruth. Mas, às vezes nós esbarramos, porque a gente fica fazendo conta que pertence a Deus. Deus vai fazer o impossível na tua vida. Mas para que Ele te abençoe, você precisa dar um passo de fé. Você precisa. Eu lembro uma vez que um discípulo chegou até mim, ele estava passando uma situação terrível, e ele me ligou. Ele falou, Alfredo, eu estou passando isso e aquilo, e poxa vida, que terrível a situação que eu estou passando. E era terrível mesmo, viu, irmão? Eu não queria estar na pele dele, não. Foi complicado, foi difícil a situação. Ele falou, por que as coisas não acontecem? Eu falei, querido, tenho que te dizer. Olha, por que não acontece comigo essas coisas que estão acontecendo com você? Né? Ele falou, não sei. Eu falei, a questão é que o crer tem que vir do fundo do coração. Tem que ser algo enraizado. Você tem que acreditar mesmo. Do mesmo jeito que você acredita quando você vai andar. Porque se você achar que você não vai andar, que a perna não vai aguentar, você nem sai do lugar, porque você já está pensando em cair. Deus não te chamou para ficar pensando na sua queda. Deus te chamou para você caminhar e ir longe. Amém? Diga glória a Deus. Quantas vezes nós não fazemos o que podemos fazer? Deixamos de orar. Quantas vezes nós deixamos de buscar? Quantas vezes nós temos aquele sonho do fundo do coração, mas a gente não tem a coragem de avançar? Olha a história desse homem. Vocês acham mesmo que ele queria enxergar? Será que ele não queria
Mas ele não mediu esforços para ir atrás do seu sonho. Amém, meus irmãos? Outra atitude que nós podemos ver na vida de Bartimeu é que ele se apegou, lá no verso 38, é que ele se apegou na compaixão e na misericórdia divina. Ele olhou, como ele não tinha outra coisa para fazer, no meio daquela multidão ele começou a gritar: tem compaixão de mim, Senhor. Eu só preciso da tua compaixão, porque merecer eu não mereço. Poder fazer eu não posso. Eu não tenho recursos. Eu não tenho como fazer isso. Às vezes falta isso na gente, sabia, meus irmãos? Se apegar na compaixão de Deus, na graça, depender da graça. Eu sei que, por exemplo, queridos, nós temos que aprender tudo da graça ao Senhor. Eu vejo os meus discípulos na cela, eles veem todas as minhas orações. Sempre que eu vou contar um testemunho, algo, eu falo: meus queridos, eu não mereço nada que eu tenho na minha vida. E não mereço mesmo, não é frase de impacto não, viu, irmão? Eu não mereço. Eu não mereço a esposa que eu tenho, a família que eu tenho, a vida que eu tenho, a célula que eu tenho, que são discípulos maravilhosos. Eu não mereço. Eu não mereço. Se eu olhasse assim, para mim, eu falo: não mereço. Mas Deus é maravilhoso. Eu prefiro me apegar na graça de Deus. Falar: Senhor, eu não posso, eu não mereço, mas o Senhor é um Deus maravilhoso. E eu sei que o Senhor vai fazer. E eu vou caminhando em fé. Muitas vezes nós precisamos disso, querido. Crer que Deus possa fazer. Eu acho que uma coisa muito importante, que é onde eu queria gastar um pouco mais de tempo hoje, querido, falar com você, é sobre outra atitude que Bartimeu teve. Foi, Deus abençoe, querido. Ele lutou para estabelecer o que ele queria. Meus irmãos, quando nós temos um sonho, um objetivo, algo que está no fundo do nosso coração, o que não falta, sendo bem claro, são pessoas para falar que nós não vamos conseguir. São situações para dizer ao contrário do que nós vamos conseguir. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes o inimigo usa pessoas usadas pelo diabo, para colocar, para entulhar teu poço, para falar que você não é capaz, para falar que você nunca vai conseguir. Eu falo: eu acho que eu chorei no meu encontro, eu acho que eu chorei o encontro todinho por cura interior. Eu era um rapaz muito seguro. Porque eu vivi a minha vida inteira, a minha infância inteira, que eu nunca ia conseguir. Que eu não tinha condições, que eu era de uma família sem estrutura, de pais divorciados. Já fui até mandado embora de casa. E Deus sempre me abençoou, colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Querido, esse homem aqui, ele não ligou o que as pessoas diziam. Ele não ligou para a situação que ele enfrentava. Ele sabia que o milagre dele estava em Jesus. Ele buscou o Senhor de todo o coração. Ele foi atrás, ele levantou, clamou. No meio daquela multidão, a palavra nos conta que pessoas, ao invés de incentivar, o que você acha que ele ia ter ali naquela hora, hein? Às vezes a gente espera isso das pessoas. Alguém que ia pegar no bracinho dele assim, calma aí, eu vou te ajudar a atravessar a rua para você chegar até Jesus. Pelo contrário, a multidão falava: fica quieto. Psh, psh, Jesus é um homem ocupado demais. Esse teu problema é um probleminha muito bobo. Psh, que isso? Deus nem vai ouvir isso aí que você está pedindo, não. Esquece. Ô ceguinho, você é chato, hein?
Olha só que terrível. Tudo conspirava contra a vida daquele homem. Quantas vezes nós somos assim também? Você tem um sonho, você tem mais gente pisando em você, falando que você não vai conseguir na tua empresa, no teu relacionamento, na tua vida financeira. Seu sonho é comprar uma casa. Você sonha com algo especial. Tem um monte de gente dizendo que você não vai conseguir. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Enquanto tem um monte de gente falando que você não consegue, se você tiver a atitude deste homem, ultrapassando a barreira física, ultrapassando a barreira das condições, ultrapassando a barreira do que as pessoas vão falar ou dizer a respeito de você, você prosseguir atrás do seu Senhor, o Senhor vai falar para você ver. Eu quero ver, Senhor. Então veja. Olha aqui o impossível. Está aqui o seu milagre. Diga glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado, queridos, com aquilo que inibe a atuação divina na nossa vida. Porque esse é um princípio. O crer, o agir, é um princípio de Deus. Em primeiro lugar, sobre as coisas que inibem a ação divina, eu poderia dizer sobre a religiosidade. Você sabia que a religiosidade é péssima e ela inibe, ela impede o agir de Deus na sua vida? Se você é uma pessoa religiosa. A palavra diz, lá em Mateus 21, 22, assim: tudo, diga tudo, o que pedirdes, crendo em oração, crendo, recebereis. Olha que maravilhoso. A palavra diz tudo, diga tudo, tudo. Querido, não tem nada aqui excluso dessa palavra. A palavra diz tudo. All. Estou aprendendo. Tudo. Olha só. Sabe qual que é a diferença? Deixa eu até falar melhor para você. Às vezes você está passando uma situação na sua vida aí, que você fala, poxa, Alfredo, mas eu oro, estou orando até a orelha bater palma. Mas não acontece. Simplesmente não acontece. Quanto tempo eu tenho pedido isso aqui para Deus? Quanto tempo eu pedi esse milagre nessa área aqui e não acontece? Querido, é diferente, é muito diferente o orar e o crer que Deus pode fazer. Você sabia disso? Você sabia que, falando do religioso aqui, o religioso ele também ora? Né? O religioso muitas vezes ele nem ora, ele reza. Porque é diferente reza e oração. Você sabia disso, né? A reza é eu pegar um texto e ficar repetindo. Isso Jesus falou para nós não fazermos. Você reza. O religioso reza. Ele fica falando, mas parece que a oração dele é mais um desencargo de consciência, sabe? Ele não fala realmente com Deus. Ele não conversa. Oração não. Oração não é isso. Oração vem do sentido de falar, de conversa. De falar e ser ouvido. E ter uma resposta. É isso que Deus quer para você. Deus não quer que você sirva um Deus que você ouviu falar. Jó não falou assim? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos te veem, Senhor. Diga glória a Deus. O Senhor quer se mostrar para você. Deus não quer só atender seu chamado. Ele quer ouvir a tua oração. E quer atender o seu clamor. Querido, é diferente. É muito diferente. Creia que Ele possa fazer. Ore. Eu sou assim, você sabia? Eu não fico orando várias vezes pela mesma coisa, não. Eu não fico orando, não. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu falei hoje para minha esposa sobre... A gente estava falando sobre dízimo e oferta. Eu falei, eu não oro para Deus melhorar minha condição financeira. A gente não ora isso em casa. Deus abençoa minhas finanças. Eu não oro. Na minha casa, no meu devocional, no tempo que eu tenho com Deus, eu vou perder tempo falando de dinheiro. Eu não. Porque a palavra diz, como Lion pregou para a gente aqui, em Malaquias 3,
do 10 ao 12, que se eu for fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, o Senhor vai abrir a janela do céu e Ele mesmo vai repreender o devorador. Para que eu vou ficar amarrando o demônio que já está amarrado? Entende? Isso não é uma questão de oração. Porque se eu orar vai ser uma reza. Isso é uma questão de crer e de atitude. Isso é fé. Faça isso. Tem coisas que a gente não precisa orar. Se você orar, às vezes Jesus até falou assim, não fique pedindo várias vezes, como os religiosos pedem, né? Que achando que pelo muito falar, eles vão receber a graça deles. Vai lá e reza 50 Pai Nosso. Não é assim. Jesus falou exatamente ao contrário. Ele falou, tudo, diga tudo. Querido, tudo que você pedir, crendo do fundo do seu coração, você vai receber. Às vezes a resposta que você não está recebendo é que você está falando pra caramba e você não está acreditando nem no que você está pedindo. Você está orando lá, ó, mas você nem, no fundo do coração mesmo, vamos ser sinceros, às vezes a gente não está nem acreditando que Deus está ouvindo o que a gente está falando. Sabia disso? Deus quer que você creia. E quando você crê, tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Segundo ponto que eu acho que é importante com a religiosidade, é até muito parecido, é a incredulidade. Querido, como eu disse aqui, se você for orar não acreditando na sua oração, nem ore. Hoje eu fui orar para uma irmã ela estava sentindo uma dor. Aí eu olhei para ela assim, e ela falou, ora por mim que eu estou sentindo uma dor aqui. Eu olhei para a cara dela e falei assim, meu Deus, ela precisa de um remédio, né? Porque eu não estou acreditando nessa oração. Eu falei, você crê que o Senhor pode salvar? Você crê que Ele pode curar essa dor, essa doença, de uma vez por todas? Ela olhou para mim e falou, eu creio. Mas sabe quando a pessoa já fala assim, já parece que te pede por educação a oração? Eu orei. Mas o Senhor não curou aquela mulher. Sabia disso? Todo milagre de Jesus, todos, Ele perguntava, o que queres que eu te faça? E no final, quando Ele falava do milagre, Ele fala, a tua fé te salvou. Por que isso? Porque é uma questão de crer. A palavra nos diz, lá em Marcos 16, 17, um trechinho. Jesus, quando Ele foi fazer a grande comissão, Ele disse assim, ó, e estes sinais seguirão aos que creem. Olha lá, o 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Diga aleluia. Queridos, olha lá no verso 17, diz assim no comecinho, e esses sinais seguirão os que creem. Meu irmão, se você crê do fundo do seu coração, as bênçãos de Deus vão te seguir. Você vai correr. Eu não tenho mais onde guardar, meu Deus do céu, tamanha bênção. E você vai estar recebendo de Deus, e recebendo de Deus. Esse é o sinal do que crê. Isso eu te falo. Às vezes, você está orando, mas está roxo de orar, e Deus não faz. Você já se perguntou se você realmente fez uma autoanálise, se você realmente está acreditando no que Deus vai te dar? Você está orando certo? Você está pedindo muleta para Deus? Ou você está pedindo realmente? Às vezes você desistiu do seu sonho e está pedindo, Deus, me dá lá mesmo um cão guia para me guiar aqui no meio dessa multidão, que eu vou, para mim poder chegar até a padaria, comprar uns pãozinhos para a mulher. Às vezes a gente está nessa situação. Ao invés de crer que nós vamos receber aquele milagre maravilhoso, a gente fica pegando a muleta, cortando o caminho, pegando atalho.
Deus não te chamou para pegar atalho não, querido. Deus te chamou para te dar uma vida cheia, uma vida em abundância. Amém? Queridos, outra coisa que eu poderia dizer que atrapalha muito são sentimentos ruins. Atrapalham muito no milagre de Deus, na atuação de Deus divina na nossa vida. E lá em Mateus 24:12, diz assim, ó. Deixa eu lá abrir para ele. E se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Querido, a palavra de Deus diz para a gente lá em Provérbios, que de tudo que a gente tem que guardar, o mais importante que a gente tem que guardar é o coração. Por quê? Porque uma das formas do diabo roubar o nosso propósito, o propósito que a gente tem firme, que a gente sabe que vai acontecer, que Deus vai nos abençoar, é colocando frustrações, indignações, injustiça, rancor, medo, traição no nosso coração. Sabia disso? Às vezes você lá uma moça que o seu sonho é casar, mas você tem medo, porque você foi muito magoada. Você foi magoada por um namorado, alguém te fez muito mal. E você tem medo de confiar de novo em alguém. Às vezes você quer ser um empresário, né? Uma empresária, e você tem medo porque você teve aquele sócio que passou a perna em você. Às vezes você tem algum trauma, uma frustração. E por causa daquela iniquidade daquela pessoa, por causa daquele mal que a pessoa fez, por causa daquela palavra terrível que você ouviu, essa fé, que aquele fogo que a gente sente queimar no nosso coração, ao ouvir uma palavra dessa, está bem fraquinho. Você quer ver um exemplo? Eu estava conversando também, eu acho que eu sou exemplo de tudo. Eu preciso do Deus do impossível. Eu estava conversando também com a minha esposa durante essas semanas, que de tempos em tempos eu percebo que o inimigo ele tem tentado semear algumas coisas no nosso coração. Né? Eu percebi que às vezes o pastor ia me dar um rala, porque eu levo rala também, viu? Não é só você não, eu levo rala também. O pastor ia chamar a minha atenção para alguma coisa, ia me ensinar alguma coisa, os nossos líderes, né? Postava alguma coisa a respeito de nós. O coração por dentro ficava bravo assim, sabe? Nervoso, querendo retrucar, querendo falar alguma coisa. Eu falei, Renata, olha o inimigo. Olha o inimigo frustrando o nosso coração. Sabe por quê? Eu lembro quando eu me converti ouvindo o encontro, eu voltei doidão, né, irmão? Voltei maluquinho da Silva. Voltei feliz da vida. Se falassem para mim assim, não precisava ser o pastor não. Podia ser o irmãozinho visitante, alguém, ou a pessoa que passava na rua. Falasse assim, vai lá e lava o banheiro. Eu ia feliz da vida. Glória a Deus. Eu vou lá fazer para o Senhor, não estou nem aí. Mas não. Você percebe que passando o tempo, você vai passando situações, você vai deixando de orar, você vai deixando devocional, você vai deixando algumas coisas de lado, que qualquer coisinha te irrita. Qualquer repreensão, ela não é bem-vinda. Né? Eu conheço pessoas que são tão frustradas, mas tão frustradas na sua vida, em relação ao ministério, que elas não vêm nem para a igreja. Uma vez eu fui perguntar para uma moça, escuta, por que você não vai lá para a igreja? Ela falou assim, sabe o que é? Eu não gosto de ninguém pegando no meu pé, não. Eu falei, então você está certo, seu lugar não é na igreja, não. Porque lá na igreja a gente se ama, um fala do... né? Irmão, glória a Deus, se eu estiver fazendo coisa errada, eu quero que o Senhor use a sua vida para falar comigo. Glória a Deus. Quero mesmo. Porque a palavra de Deus diz que é melhor eu ir sem um olho para o céu, ou sem um braço, do que o meu corpo inteiro ser lançado no inferno. Entende, querido? Às vezes você está com algum sentimento ruim dentro do seu coração aí, que você não consegue acreditar. Alguém está pregando e você está lá. Isso aí eu já ouvi, ó. Bartimeu, mano. Caramba, e o pastor fulano pregou isso aí, ó, bem melhor ainda por cima. Recebi bem mais de Deus. Mas Deus tem o impossível para você hoje. Amém, igreja? Quando nós abandonamos a nossa fé,
nós iniciamos um processo de queda. Uma das primeiras coisas que acontece é estresse, desânimo. Você começa a sentir depressão, né? Querido, eu quero falar para você hoje. Olhe para Jesus, clame e saiba que Ele pode mudar a sua história. É bem verdade que muitos problemas que nós estamos passando, a gente não consegue enxergar uma saída. Você olha para a sua situação, você fala assim, para onde que eu vou agora? Não tenho o que fazer. O que eu vou fazer agora? Querido, não perca o foco. Não importa se você não sabe o que vai fazer. Não importa se você não tem um recurso. Não importa. Um dos testemunhos que eu dou aqui, que antigamente eu ia pagar as contas lá em casa, eu pegava as contas assim e jogava para cima. Aqui caía para cima eu pagava. Aqui caía para baixo eu deixava para o próximo mês, né? Às vezes a gente fica nessa situação, amarrado, sendo escravo do diabo. Deus não te chamou para isso não, querido. Deus te chamou para viver e viver em abundância. Para você ouvir a voz de Deus. Quando você gerar essa fé no teu coração, quando você gerar isso do fundo do seu coração, no fundo da tua alma, e clamar ao Senhor como aquele homem clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. A palavra nos conta que o Senhor parou o que ele estava fazendo. E ele voltou os olhos para aquele homem. O que você precisa não é de recurso natural. O que você precisa é dos olhos do Senhor voltados para você nessa noite. E eu profetizo sobre ti. Se do fundo do teu coração você voltar os seus olhos para o Senhor e clamar por Ele, mas clamar por Ele do fundo do seu coração, o Senhor vai fazer o impossível na tua vida. E mesmo que você esteja cego, não consegue enxergar possibilidade lá no teu emprego, lá na tua família, lá na situação que você tem vivido, o Senhor vai fazer o impossível acontecer. E as pessoas vão pasmar, vão falar: esse aí não era Bartimeu, que desde pequenininho não enxergava, que nasceu sem enxergar nada. O que aconteceu? Você vai poder encher o peito e falar: eu tive um encontro com Jesus. Aproxime-se dele hoje, meu querido. Lembra-se da onipotência de Deus. Pois Jesus, ele é capaz de fazer o impossível. Nada é impossível para ele. E se você tem algo impossível, saiba que o Senhor tem prazer em realizar para você hoje. Aleluia. Ei. E você, o que tem pedido para Deus? O que você tem pedido diante das suas limitações, dos seus problemas? O que você tem pedido para Deus? Eu queria que você se levantasse aí no seu lugar. Queria chamar o John aqui, Ministério de Louvor. O que você quer que Deus te faça? Por que você veio aqui hoje? Porque se for para vir, escutar uma palavra e ir para casa, só para assistir o Faustão Fantástico, o que adianta? Vamos ser religiosos como aquele fariseu. Vamos ficar pedindo e falando. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer ter um relacionamento com você. O Senhor quer ouvir a tua voz. E Ele quer que você ouça a voz dEle hoje. O Senhor quer que você ore, que você fale: Senhor, eu tenho essa causa aqui diante do Senhor. Mas de uma forma que você não se preocupe com a multidão, com quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, o que vão falar de você. Ele quer ouvir o seu clamor, querido. O que você quer de Deus hoje? Você quer um cão guia? Se você fosse um aleijado, o que você pediria para Deus? Uma muleta? Ou você pediria para Ele: Senhor, eu quero andar?
Senhor, eu tenho vivido essa situação há tantos anos, que já falaram para mim desistir, que eu nunca vou conseguir pelo quanto eu tentei. Mas o Senhor quer mudar a sua história hoje, igreja. O que queres que eu te faça? O Senhor pergunta para ti nessa noite. Para você que seu coração está clamando. O Espírito Santo fala comigo nessa noite. Que o coração de algumas pessoas nesse momento estão clamando como aquele homem, como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Ouça o meu clamor. Quanto tempo eu tenho chorado, quanto tempo eu tenho gastado, vivido, Senhor. Pessoas pisaram nos meus sonhos. Quantas vezes, Senhor, até mesmo deu errado, mas eu preciso do Teu milagre hoje, Deus. Oh, Senhor, ouça o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você quer que eu possa fazer por você hoje? O nosso Senhor é o mesmo. Comece a dizer para Ele hoje, feche seus olhos. Comece a dizer, mas não fale de qualquer jeito. Fale do fundo do seu coração. Não saia desse lugar hoje sem falar, sem deixar seu coração queimar, arder. O Senhor está nesse lugar, passando aí essa multidão. Feche seus olhos e veja, pelos olhos da fé. Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Preciso do seu toque, Senhor. Pois, Senhor, para mim é impossível. Eu não tenho condições, estrutura. Eu nem acredito que eu posso conseguir. É impossível aquele familiar meu se converter, Senhor. É impossível. Oh, Senhor, mas eu ouço a Tua voz em meio à multidão. Eu sei que Tu pode, Senhor, fazer. Tu pode, Senhor, fazer. Oh, meu querido, comece a contemplar agora. Comece a contemplar agora o Senhor chegando, passando. Imagine agora que o Espírito Santo possa te arrebatar hoje ao meio daquela multidão. E você possa viver a situação daquele homem nesse momento. Sem ninguém para te ajudar, sem ninguém para te guiar, sem ninguém para te apoiar, falar palavras bonitas ou uma boa mensagem. E você ouvindo que você não vai conseguir. E continue clamando, continue clamando. Continue clamando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Eu creio nos Teus milagres. Eu ouvi falar de muitas coisas que o Senhor tem feito, mas agora eu quero te ver. Oh, meu Senhor, eu quero tanto te ver. Aquele homem podia ter pedido uma casa melhor. Aquele homem podia ter pedido uma condição melhor. Aquele homem podia ter pedido para seus parentes, seus chegados, ajudarem ele na condição. Mas não, ele falou: Senhor, eu quero te ver. Eu quero que os meus olhos te vejam, Senhor.
multidão. Comece a meditar. Ore, igreja, ore. Não faça como a multidão, faça como Bartimeu. Oh, Senhor. Posso crer, Senhor, nos teus milagres. Posso crer. Posso crer que na vida um milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que na vida o milagre posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Diga isso a Ele. Eu quero convidar você que precisa de um milagre do Senhor, mas eu quero chamar você que crê nesse Deus do impossível. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Saia do meio da multidão e vem aqui à frente. Como Bartimeu, como aquele homem que dizia: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Eu preciso de um milagre. Eu já tentei de todas as formas, meu Senhor. Eu já tentei de todas as formas e se esmaeceram meus recursos. O Senhor é minha última esperança. Eu ouvi falar que o Senhor estaria passando por aqui. Comece a orar agora. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer para Ele o que você precisa. Qual é o milagre? Qual é o milagre? Qual é o milagre? E tudo quanto você pedir, creia do fundo do seu coração hoje, o Senhor vai lhe conceder. Pois o Senhor está nesse lugar. Eu posso sentir meu coração queimando, ardendo hoje. O que queres que eu te faça? Diga a Ele. O que queres que eu te faça? Qual é o milagre que você necessita
milagre que você necessita ver. Oh, Senhor, nós precisamos do teu milagre. Oh, Senhor, nós precisamos dessa causa tão difícil. Oh, Pai, quantas vezes nossos sonhos foram pisados. Oh, meu Deus, o inimigo chegou a dizer, Senhor, que este problema específico ele não queria abandonar. Mas, Pai, como foi profetizado lá no Egito, quando o seu povo ia ser liberto, e Faraó, ele não queria libertar o povo, e o homem de Deus profetizou: não será deixado para trás nenhuma unha. Senhor, eu quero orar hoje, Senhor, clamar ao Senhor por esse milagre, pelo milagre meu e dos meus irmãos, para que os teus milagres possam acontecer, para que as tuas promessas possam acontecer, pois a tua palavra diz, Senhor, que nenhuma das tuas promessas até hoje elas foram esquecidas. Então, Deus, eu peço que o Senhor estenda os teus olhos para cá hoje, estenda os teus olhos para cá hoje, Senhor. Olhe, Senhor, no fundo do nosso coração, queimando, ardendo, pois o Senhor sabe o que temos passado e vivido, e faz esse milagre, Deus. Jesus, eu quero ver, Senhor, Meu milagre vai diga isso aí. Eu vou hoje seja um dia de um marco nos céus e na terra, que o teu povo recebe as suas promessas, e tudo, diga tudo, tudo quanto eu orei, crendo no meu coração, eu liguei na terra e recebi neste dia, em nome de Jesus. Senhor, amém. Aplauda o Senhor, aplauda Ele com tudo que você tem. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és santo. Aleluia, aleluia. Querido, o teu milagre não vai chegar, o teu milagre foi estabelecido hoje. Diga glória a Deus.